filha, a pastora Patrícia, te pedindo, Senhor, que a unção do Espírito Santo esteja sobre ela e que ela venha, Senhor, seja um canal de bênção para nós, que ela transmita o teu recado, aquilo que tu tens preparado no seu coração, que seja, Senhor, para cada um de nós, a tua igreja, e que nós sejamos alimentados através da tua palavra. Abençoa a sua casa, a sua família, estenda as suas mãos sobre ela, e que haja manifestação do Espírito Santo sobre nós e sobre a sua vida também. Colocamos ela nas tuas mãos, já te agradecemos pela vitória, para a honra e a glória do nosso Deus. Nós oramos em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Amém. Amém. Pode aplaudir ao Senhor. Glória a Deus. Aleluia, queridos. Glória a Deus. Amém? Hoje nós vamos estar lendo o texto que se encontra em Lucas 18, do versículo 35 a 43. Obrigada. Lucas 18, do 35 a 43. Vamos ficar de pé? Vamos ler juntos? E a palavra do Senhor nos diz assim: Aconteceu que ao aproximar-se Jesus de Jericó, estava um cego assentado à beira do caminho, pedindo esmolas. E ouvindo o tropel da multidão que passava, perguntou o que era aquilo. Anunciaram-lhe que passava Jesus o Nazareno. Então ele clamou: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E os que iam na frente o repreendiam para que se calasse. Ele, porém, cada vez mais gritava: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Então parou Jesus e mandou que lhe o trouxesse. E tendo ele chegado, perguntou-lhe: Que queres que eu te faça? Respondeu ele: Senhor, que eu torne a ver. Então Jesus lhe disse: Recupera a tua vista, a tua fé te salvou. Imediatamente tornou a ver e seguia-o, glorificando a Deus. Também todo o povo, vendo isto, davam louvores a Deus. Amém. Amém. Glória a Deus. Irmãos, nós estamos num período gostoso, né? Bom, eu acho gostoso. Chegando perto da Páscoa, e a gente vai internalizando bastante a vida de Jesus. E o Espírito Santo me trouxe essa passagem muito forte, eu acho. Acredito que também toque os irmãos. A cura de Bartimeu. E eu estava meditando sobre 400 anos que não se ouvia a voz de Deus. Se ouvisse era muito pouco, que separa o período, né, do Antigo Testamento para o Novo. E de repente Deus cumpre a promessa, envia João Batista. Olha que coisa linda, irmãos. E é a voz que clama no deserto. E aquelas pessoas saíam das suas casas, das suas cidades, iam ouvir aquela pregação maravilhosa, dura, mas maravilhosa. Às vezes a gente precisa de uma mensagem dura, né, irmão? Para a gente se consertar. E eles ouviam aquela mensagem, e aí depois passa o tempo de João Batista, vem o tempo de Jesus, Jesus é batizado, e aí vem aquela palavra, né? Convém que ele cresça e eu diminua, e aí Jesus começa a operar milagres. Irmãos, imagina aquela multidão que esperaram por tanto tempo, por gerações, chegar alguém que transformasse a história de Israel. Mas, irmãos, o plano de Deus era muito maior do que Israel, amém? Passaria e passou por Israel,
Mas Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O alvo de Deus é sempre maior. O Senhor ama toda a sua criação, mas tem um carinho muito especial pelo homem, porque a palavra de Deus declara que o Senhor formou o homem do pó da terra, que Ele mesmo fez com as suas mãos. Quando a gente para na criação, a gente vê, produz a terra semente, né? Tudo Deus vai fazendo com a sua própria palavra, mas o homem não. Ele tomou da terra, das suas próprias mãos, ele forma o homem e a mulher. Então, é assim, tremendo o amor de Deus pelo homem, né? E a gente vê que Jesus ele se diminuiu para que se tornasse um de nós. E começou a operar milagres, né? Quando até o pastor Hélio estava falando na EBD, falando sobre a missão de Jesus, os 3 anos que Jesus ficou aqui na terra, e os milagres acontecendo, e a gente vê curas de enfermidade, o Senhor atuando na natureza, como Ele mandou o mar se calar, o mar se aquietar, o vento se calar. Então a gente vê a atuação, né? Mas a gente vê as curas físicas também, como Deus fazia nos homens, não apenas curas físicas, mas a cura espiritual. E Deus tratava os homens. E ali tinha um homem chamado Bartimeu. Nessa história toda, hoje nós vamos focar na vida de Bartimeu. E a gente vai vendo que esse homem, ele tinha fé, persistência para alcançar a bênção do Senhor. E ele vê o poder transformador na vida dele, amém? E isso traz uma lição para nós. O amor de Deus por nós. Deus ama você, querida. Deus ama você, querida. Deus enviou Jesus para nós. Amém. Glória a Deus. E esse amor a gente tem que internalizar. A gente tem que entender que o Senhor está aqui, hoje na pessoa do Espírito Santo. E Ele quer transformar, Ele quer tocar a tua vida, Ele quer operar de forma maravilhosa. Mas você tem que fazer como Bartimeu, você tem que ter fé e perseverança. Nós vemos aqui que esse homem tinha essa fé e essa perseverança, e ele viu esse poder transformador. E quando a gente fala de Bartimeu, a gente vai lembrar que esse homem era o quê? Era um homem, a deficiência física dele era o quê? A cegueira, né? Ele era cego e a condição social dele, ele era um mendigo. Ele ficava nas ruas esperando a misericórdia de alguém. Interessante quando fala assim, Bartimeu, filho de Timeu. Ele tinha uma família. Ele não era do nada. Ele tinha uma família. Ele era filho de Timeu. Mas ele estava ali esperando a misericórdia das pessoas. Ele estava com seus andrajos ali, estendendo a mão. Alguém de repente podia dar uma esmola para ele, transformar, abençoar a vida dele, para ele comer o prato de comida do dia. Mas eu quero dizer para você que Deus quer dar muito mais para você. Amém? Deus quer te dar paz, Deus quer transformar a tua vida, Deus quer te dar alegria, não apenas cura física, mas cura espiritual também. E ali estava Bartimeu naquela condição espiritual. E aqui, gente, a gente vê que todos vocês enxergam. Nós enxergamos, alguns já usam óculos, né? Eu uso desde 7 anos de idade. Mas alguns estão usando óculos agora. Mas não tem ninguém aqui que seja completamente cego, como o caso do Bartimeu, né? Mas tem pessoas que às vezes enxergam, mas elas vivem a cegueira espiritual, que é muito pior. E a palavra de Deus nos diz, até o apóstolo Paulo, em 2 Coríntios 4:4, ele diz que o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos,
para que lhe não resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Então, a gente vê que tem muita gente que é cego espiritual, que está insensível, ouve a mensagem e não entende lá fora, né? Então Deus nos levanta para levarmos esse precioso Evangelho que está dentro de nós, para fazermos aquela parte que Jesus fez, de evangelizar. Hoje na escola dominical você falava isso, né? O Senhor nos levantou para uma missão, para falarmos do amor dele, para continuarmos o ministério de Jesus. Essas pessoas estão cegas, mas também existe aquele cego que está aqui dentro da casa de Deus. Quando eu falo aqui, eu estou falando dentro da igreja de Deus. Tem pessoas que vão à igreja, são simpatizantes, gostam dos louvores, gostam dos irmãos, gostam da comunhão, mas não vivem a experiência do verdadeiro Evangelho. É tempo de acordarmos, é tempo de pedirmos ao Senhor: abre-me a visão, para que eu possa enxergar o teu amor, para que eu possa ter experiência contigo. Muitos vão se afastando, se desligando, vão se unindo às coisas do dia a dia e se desligando de buscar ao Senhor. E a visão vai ficando opaca, a visão vai escurecendo, e aí já não enxerga mais o amor de Deus, não vê as bênçãos de Deus, não sente a presença do Senhor, né? Então existe também esse tipo de cegueira. Mas voltando aqui para o Bartimeu. Bartimeu, quando ele soube, ele perguntou: quem é que está passando? Ele ouviu a turba da multidão, ele ouviu o alarido. Irmãos, onde Jesus passava, tinha alegria, tinha exclamação, tinha, né, irmãos, era uma paz, era algo assim tremendo, né? E hoje a gente está alegre porque o Espírito Santo está aqui. Tem que ter alegria, porque ele está aqui. Amém. E o povo via Jesus passar. Gente, aquele povo ficou 400 anos sem ouvir nada, e agora Jesus chegou, o Filho de Deus chegou, vamos atrás dele. Eu acredito que ele ia passando nas ruas e o povo ia largando, as mulheres largando as suas panelas em casa, os homens, né, suas ocupações, e ia todo mundo atrás de Jesus. O que Jesus vai fazer hoje? O que ele vai fazer? Irmãos, que coisa tremenda. Amém. E ali Bartimeu, ele não enxergava, mas ele sentiu que era um murmurinho diferente, amém? Era um murmurinho santo. Irmãos, quando a gente sente a presença, a gente sente que a alegria de Deus, mesmo que a gente não ouça, mesmo que a gente não veja, a gente ouve aquela alegria, a gente percebe, tem algo diferente. Eu me lembro uma experiência que eu passei uma vez, em que eu estava distante e eu ouvia as pessoas orando, mas eu lá distante daquelas pessoas, eu sentia a presença de Deus. Eu larguei tudo e fui. Larguei, irmãos, eu estava fazendo minhas tarefas, eu larguei tudo e fui correndo atrás. Porque a presença de Deus a gente não pode perder a oportunidade. Amém? Então hoje nós estamos aqui porque nós não queremos perder a oportunidade. E Bartimeu também não queria perder a oportunidade. E ele vai perguntando, né? Ele vai perguntando quem é essa pessoa. E quando ele soube que era Jesus. Porque, irmãos, onde Jesus passa, mesmo que ele ainda não tivesse tido esse encontro, alguém passou e contou que Jesus havia curado isso, feito aquilo. E ele, quando soube que era Jesus, ele falou, ele começou a gritar. Ele entendeu que esse homem, Jesus, era o filho de Davi, era o prometido. Ele entendeu, irmãos, ele entendeu. E ele grita: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Ele sabia que Jesus podia mudar a história dele. E ele clamou. Irmãos, ele clamou. Você tem que clamar também. Jesus, muda a minha história.
acredita que ele pode mudar? Jesus pode mudar. E Bartimeu, ele correu ali para falar, né? Ele reconheceu Jesus como o Messias prometido, né? Então, como Bartimeu, diante da adversidade, nós não devemos desistir, porque muitas vezes a multidão fala assim: ó, fica quieto, ó, por que você vai na igreja todo dia? Ó, por que você tanto ora? Ó, por que você lê tanta Bíblia? Não é verdade? Por que você faz tudo certinho? Uma vez uma pessoa falou isso para mim: você tem mania de fazer as coisas certinho? Mas, gente, é um valor que está embutido em mim. Sabe por quê? Porque o Espírito Santo mora dentro de nós. Então nós temos que ser diferentes, não é segregar as pessoas, mas nós temos que ter comportamentos diferentes. Nós somos seguidores de Cristo, amém? Então isso é muito importante, né? Ele viu ali a oportunidade de buscar ao Senhor com fé e com determinação. O Messias tinha chegado para ele. O Messias já chegou para você, não já? Jesus mora dentro de você? Amém? Então clame por ele. Peça ao Senhor: Senhor, eu sei que o Senhor pode. Irmãos, esse texto hoje é um texto profético, é um texto de milagre. Não sei qual milagre que você está precisando. Eu sei o que eu preciso. E eu tenho a quem clamar. Amém? Então clame ao Senhor, porque Ele pode. E Ele sabe o que é melhor para cada um de nós. Faça como Bartimeu. Clame com força, clame com determinação e clame também com discernimento. Peça a Deus para te dar discernimento. Porque hoje, irmãos, a gente percebe que existem muitas vozes trazendo ideias na nossa mente, né? E às vezes a gente está com o nosso olhar embaçado e a gente acha que precisa de uma coisa e não precisa. Ou então a gente quer direcionar Deus em um determinado caminho, mas não. Deixa o Espírito Santo, deixa Deus operar na sua vida, amém? Então, Jesus chamou Bartimeu e falou assim: pode trazer ele para mim. Irmãos, é tão interessante que Jesus parou a sua caminhada. Olha como o clamor de Bartimeu foi importante. Certamente muitas pessoas pediam, muitas pessoas falavam, né? A gente vê numa outra narrativa que a mulher, aquela mulher do fluxo de sangue, ela toca na roupa de Jesus. E aí Jesus fala assim: quem me tocou? Aí os discípulos falam: mestre, a multidão te oprime, te aperta. Como é que você pode falar quem me tocou, né? Tipo assim, uma pergunta absurda. Mas o Senhor ouve o clamor, amém? Ele sente quando algo, no caso daquela mulher, a virtude saiu dele. Sabe por quê? Porque havia fé. Aquele clamor era um clamor de fé. Ele sabia que o filho de Davi ia ter misericórdia dele. Jesus, filho de Davi. Então, Jesus parou e Bartimeu, né? Parou aquela multidão e Jesus o chamou e demonstrou a sua graça e a sua misericórdia, tá? Jesus está sempre pronto para ouvir o clamor, o nosso clamor. Você tem que clamar para o Senhor? Clamou esse pobre e o Senhor o ouviu e o livrou de todas as suas angústias. Assim diz o salmista: o Senhor ouve quando há um clamor sincero das pessoas que necessitam. Naquele momento, Bartimeu, ele lançou a sua capa fora. Irmãos, nós precisamos lançar a nossa capa fora, né? Ele lançou aquela vida antiga, aquela capa que o identificava, que o marginalizava. Era aquela capa suja, surrada, que de repente ajudava para ele dormir no canto, porque antigamente a capa era para isso, né? Então, ele lançou fora. E às vezes a gente precisa lançar fora os nossos andrajos. Às vezes a gente segue a Jesus, mas de repente pega lá, né, alguma coisa velha lá de trás, um velho hábito, algo que entristece o coração do Espírito Santo. Você quer milagre na tua vida? Lança a capa fora.
Lança o que te atrapalha de estar perto do Senhor. E a palavra de Deus diz que ele lançou aquela capa fora, né? Então ele ouviu o chamado de Jesus e lançou a capa fora, símbolo da sua vida antiga, e correu para Jesus. Aqui, irmãos, mostra exatamente isso. Devemos lançar tudo para trás. Fala para o seu irmão, lança tudo para trás. Tudo que te impede de ir ao encontro de Cristo. Amém? De você ter uma vida plena com o Espírito Santo. De você buscar ao Senhor. De você crescer. De você desenvolver. Lança a capa fora. Amém? E a resposta de Bartimeu foi a seguinte. Quando Jesus perguntou, gente, parece uma pergunta óbvia, né? O que queres que eu te faça? Hoje o Senhor é dia de milagre aqui, tá? Quando o Senhor trouxe essa palavra, a gente fica assim, né? Tudo bem que é um tempo que eu particularmente estou pensando muito nos milagres, na caminhada de Jesus, né? Mas o Espírito Santo começou a ministrar no meu coração, milagre, o que queres que eu te faça? Por isso que a gente tem que ter discernimento, amém? No milagre, a gente tem que ter discernimento. Pedir ao Senhor o que realmente importa. Uma vez alguém, brincando numa pregação, falou assim, ele podia pedir um cão guia, né? Quem sabe, né? Porque os cegos utilizam-se desse recurso. Mas ele não. Ele pediu a bênção, irmãos. A bênção que ele queria era o quê? Que eu veja. E o que aconteceu? Ele enxergou. Ele ganhou a bênção. Ele ganhou a bênção que ele estava procurando, que ele estava buscando. Não é verdade? Né? E ele, cheio de fé, ele foi totalmente restaurado. Ele recebeu a bênção imediata. Peça ao Senhor, eu não sei o que você está pedindo, mas peça ao Senhor, eu preciso disso hoje, dessa situação hoje. Irmãos, pedir e dar-se-vos-á. Buscai e encontrareis. Batei e abri-se-vos-á. O que pede e o que busca, encontra. E o que bate, se abre. Amém? Então, irmãos, cheio de fé, ele pediu, Senhor, que eu veja. E Jesus falou, vê, a tua fé te salvou. Tenha fé. Acredite, irmãos, que Deus pode coisas tremendas. Quantos exemplos nós vemos na Bíblia Sagrada? Bênçãos que a gente diria assim, gente, impossível, né? Comentei sobre João Batista. João Batista era filho de um casal idoso. Um casal que, quem sabe, na sua juventude pediram tanto a Deus para que tivessem um filho. Mas na sua avançada idade, Deus cumpriu aquela bênção na vida daquele casal. A Virgem teve um filho, Maria, uma adolescente, uma jovenzinha. O Senhor fez que o ventre dela abrigasse o Salvador. E Jesus nasceu, né? Tantos milagres Deus pode fazer na minha vida, na tua vida. A gente tem que acreditar, irmãos. Talvez a circunstância de Bartimeu era uma circunstância impossível. Ele estava cego. Na sua época não tinha nenhum tipo de recurso para aquela situação. Mas o Senhor interviu na vida dele. Deus quer intervir na sua vida hoje. Amém? E o Espírito Santo está perguntando, o que queres que eu te faça? O que é que você precisa? Amém? E ali Bartimeu, ele falou e recebeu. E foi curado fisicamente. Mas ele foi curado espiritualmente também. Porque a palavra de Deus diz que ele, o que ele fez? Depois que ele foi curado, ele seguiu a Jesus. Ele seguiu a Jesus.
Hoje, nesse tempo de pós-modernidade, a gente vê muita gente chegando na presença do Senhor para extrair algo e dali se perde. Mas nós temos que ter o coração grato e adorador. Aleluia. Porque tudo isso aqui vai passar. Nós vamos receber um novo corpo. Nem esse corpo aqui, roupa, casa, carne. Aleluia. Fala, Deus. Tudo isso aqui vai ficar. Aleluia. É claro, irmãos, que a gente tem que cuidar, a gente tem que ter a nossa saúde, tem que ter a nossa casinha, tem que ajeitar, cuidar. Deus sabe das nossas necessidades. Mas tudo aqui vai passar. Amém? E ele pegou a melhor parte, ele adorou o Senhor, ele seguiu ao Senhor. A multidão foi continuando o seu trajeto e Bartimeu adorou ao Deus e foi. Acompanhou. Você tem adorado a Deus? Tem servido ao Senhor com alegria? Apresentado a Ele com cânticos? Tem trazido as suas ofertas ao Senhor? Oferta de recursos, sim, de alimentos, sim. A sua oferta de louvor, sim. A sua oferta de serviço ao Senhor, sim. Você tem adorado, tem acompanhado o Espírito Santo quando Ele te chama de manhã para você orar, para você buscar a Ele. Você tem lido a palavra do Senhor, tem vivido os valores da palavra de Deus. Isso tudo é adoração, irmãos. A gente pensa que adorar é levantar a mão, né? Vamos cantar um louvor, estou adorando o Senhor. Você pode até fazer assim também. Mas adorar é muito mais. É você viver os princípios, você viver os valores de Deus. Você olhar a palavra ali e viver o que está escrito. Amém? Bartimeu fez isso. Ele acompanhou. O milagre foi muito maior do que a visão. Foi a visão física e a visão espiritual dele foram aclaradas. Amém? É o que nós queremos, ter uma nova visão. Caminharmos com Jesus. Nesse dia, o Espírito Santo nos convida a reconhecer a nossa necessidade espiritual. Devemos reconhecer as nossas próprias limitações. Se você está com alguma dificuldade, o Espírito Santo tem dificuldade nessa área. Isso tem me impedido de caminhar. Fala com Ele. O Senhor pode salvar você. Jesus pode te socorrer nessa sua dificuldade, nessa tua limitação. Todos nós temos, todos nós somos limitados. Isso é da nossa humanidade. Amém? Senhor, me ajuda. Eu não consigo orar. Eu não consigo ler. Uma vez uma pessoa falou assim: eu não consigo ler a Bíblia. Começa a ler a Bíblia e me dá sono. Ora o Senhor. Vou estar orando por você, irmão, mas ora você também. Insiste. E aí depois a pessoa, não estou conseguindo. Lá, chegou a notícia, estou conseguindo, estou desenvolvendo, amém? Era a limitação daquela pessoa. Talvez seja outra, tem dificuldade de entregar o dízimo, tem dificuldade de ofertar. Tem que ser um liberta. Amém? O Espírito Santo liberta, irmão. São limitações, são situações que nos prendem, que nos impedem de caminhar. Precisamos superar. Amém? O Espírito Santo está querendo fazer milagre, mexendo na nossa vida no dia de hoje. O Senhor quer nos salvar e nos restaurar. Se você está precisando de fé, talvez você não tenha fé. Talvez você está numa situação tão difícil. Deus faz uma vez, não está muito tempo isso. Falei, Senhor, eu acho que você faz por fulano e por fulano. Isso é Patrícia falando. Mas o Senhor não vai me abençoar. Mas fulano se abençoa. Mas eu, o Senhor não vai abençoar. De onde eu tirei isso, né? Falta de fé. Mas o Espírito Santo trabalhou na minha vida, amém? Amém. E eu entendi que a gente com fé, Deus abençoa. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. Todo aquele que se aproxima tem que crer que Ele existe, que Ele é galardoador, né? Então, pensa, Senhor, me dá fé, me dá persistência, amém?
Quando a gente tem fé, a gente é perseverante naquele passo. A gente viu Abraão, né? Para ele receber aquela bênção, filho da promessa, ele esperou 25 anos. E eu lembro muito de uma irmã que chegou na igreja já faz muitos anos. E ela falou que se Deus não respondesse, não desse a bênção a ela em 3 meses, ela ia embora. Meu Deus! Quem somos nós para dizer que Deus tem 3 meses para nos abençoar, né? Deus pode até abençoar na hora, até antes de 3 meses. Mas talvez, às vezes, a gente tem que esperar mais um pouquinho, né? Deus sabe todas as coisas. Mas se a gente tiver que esperar, o Senhor vai nos dando o quê? Força. Amém? E nós vamos alcançar a bênção. Porque Ele ouve o clamor do aflito. Também, queridos, nós precisamos responder ao chamado de Jesus. Bartimeu respondeu. Vem cá, Bartimeu. Às vezes o Senhor Jesus está te chamando, o Espírito Santo está te chamando para perto dele. Vem cá, Solange. Chega perto, chega, Deus. Chega, Nivaldo. Quero conversar mais com você. Eu quero ter comunhão mais com você, Vera. Espírito Santo, tá, Vera? Convida a gente para mais pertinho. O Espírito Santo está nos convidando para mais perto. Fala baixinho, sabe quando a gente gosta de uma pessoa? Aqui a gente não precisa gritar, né? Se eu tiver aqui Marcelo lá, sem microfone, Marcelo! Né? Mas se eu chegar pertinho dela, não vou precisar gritar, né? Alô, Marcelo, não sei o que. Sim? O Espírito Santo quer a gente mais pertinho dele. Amém? E Bartimeu, ele ouviu esse chamado. Nós precisamos ouvir. Esteja pronto para deixar tudo de lado e seguir a Jesus. Porque Ele quer te curar e restaurar. Não apenas curas físicas, amém, irmãos? Cura espiritual, curas emocionais. O Espírito Santo pode fazer. Trazer alegria, trazer paz. Mostrar o vazio, o porquê do vazio existencial que está aí dentro de você. Deus pode. Ele enche a gente de paz, de alegria, cura de depressão. Ele liberta. Ele nos ama. Mostra-nos o valor que temos porque nós somos filhos e filhas de Deus. Né? É muito gostoso e hoje fazemos parte dessa família maravilhosa. Ele vai mostrando o valor que temos. Antes, Bartimeu estava marginalizado, sentado lá na beira do caminho, esticando a mão pedindo esmola. Mas ele entendeu o valor dele. Ele jogou aquela capa, aquele andrajo fora e seguiu a Jesus adorando. Foi um testemunho forte na igreja naquele tempo. Já não era mais Bartimeu ceguinho, não. Bartimeu curado, Bartimeu restaurado, Bartimeu homem que tem uma vida nova com Deus, Bartimeu que leva o testemunho, Bartimeu que se tornou um grande discípulo, levando a verdade do Evangelho. O Senhor quer nos levantar para cumprirmos a missão, para levarmos a verdade do Evangelho. Desperta. Siga Jesus. Siga. Leve essa cura com você. Acompanhe ao Senhor na verdadeira adoração. Siga Jesus em gratidão e obediência. Bartimeu teve os valores do reino plantados dentro dele. Coisa linda. Quando você vê que ele grita: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Ele entendeu muita coisa ali que muitos dos religiosos naquela época não entenderam. Mas Bartimeu, o Espírito Santo aclarou a mente dele. O Espírito de Deus aclarou a mente dele e ele entendeu. Aí está o Messias que há muito tempo esperamos. Aí está, queridos, o Espírito Santo dentro de você, que se move em você. Esse Espírito que é um selo maravilhoso, garantia, o penhor de Deus que está dentro de você, que vai te levar à presença de Deus, que clama por ti. Oh, aleluia!
A história de Bartimeu nos desafia a ter uma fé ousada, que não se intimida diante das dificuldades. Não deixa que as dificuldades tirem o brilho da tua relação com Deus. Vou falar uma coisa que todo mundo fala aqui, que você está cansado de saber. Problema todo mundo tem. Amém? No mundo, tereis? Nós temos bom ânimo. O que mais? Tem bom ânimo. O que Jesus falou? Eu venci o mundo. Como ele venceu, você também vai vencer. Hoje é dia de milagre. Abra teu coração e deixa o Espírito Santo trabalhar. Amém? Vamos ficar de pé. Oh, Espírito Santo, trabalha, Senhor, no coração dos meus irmãos. Hoje é dia de milagre. Hoje é dia, Senhor, que o Senhor vai estar tocando na profundidade de cada um. Oh, Deus vivo, não temos aqui cegos físicos, Senhor. Mas se tem alguém aqui com algum problema físico, sabemos que o Senhor pode curar, que o Senhor pode restaurar também, Senhor. Mas, Deus, nós queremos te pedir, Pai, que o Senhor venha operar no interior dos meus irmãos. Ah, Senhor, se existe ainda alguma capa de incredulidade, alguma capa de dúvida, oh Deus, alguma capa de velho hábito, que caia por terra em nome de Jesus, para que possamos, Senhor, caminhar rápido em direção à tua presença, porque o tempo urge, Senhor. Ajuda cada irmão, ajuda cada irmã, aquele que está ouvindo-nos também agora, estende a mão, opera maravilhas, Espírito Santo. Tu és o mesmo, ontem, hoje, será eternamente. Ah, Jesus, querido, Jesus glorificado, ressuscitado, que está no meio de nós, na presença do Espírito Santo, pelo Espírito Santo. Ajuda-nos, Senhor, a cada dia. Nós louvamos e agradecemos por essa manhã de milagre, em nome de Jesus. Amém. Cante conosco assim. Como Bartimeu, eu preciso de um milagre. Só o Senhor pode fazer. Farei tudo que for preciso para que ouça minha voz.
Manhã de bênção, manhã